Máquinas podem pensar? Uma simples pergunta que pode hoje nos levar à conquista do espaço, cura de doenças antigas e energias realmente renováveis, ou um desemprego em massa e o fim do capitalismo como conhecemos. Afinal, o que é e quando surgiu a inteligência artificial? O que tem chance de realmente acontecer e o que é só um monte de hype tentando conseguir a sua atenção? E como tirar o máximo proveito do que alguns preveem como uma mudança maior do que a internet e mobile juntas? Tudo começa em 1943, quando alguns cientistas começam a tentar replicar a estrutura do cérebro humano em redes neurais. Nisso a gente chega até 1950 com Alan Turing, que é quem fez essa primeira pergunta e também desenvolve o teste de Turing, um muito famoso usado até hoje, onde nós colocamos uma pessoa para ser o interrogador e falar com duas pessoas diferentes, uma pessoa real e outra uma máquina. Se essa pessoa que está conversando não souber diferenciar uma da outra, então a máquina passou no teste. Já depois, em 56, na conferência de Dartmouth, eles definem o que é inteligência artificial, com aqui alguns dos fundadores que criaram esse campo na humanidade. E com isso eles definem: inteligência artificial é a capacidade de uma máquina de realizar tarefas que requerem inteligência humana, como aprender, raciocinar e resolver problemas. Nisso, em 58, surge o Perceptron, de Frank Rosenblatt, que é o primeiro modelo de rede neural artificial, ainda de uma maneira bem diferente das atuais, mas já dando algumas pistas do que estava por vir. Até chegar a 59, onde Arthur Samuel desenvolveu o aprendizado de máquina, ensinando um computador a jogar damas, inclusive ganhando do campeão estadual naquela época. Em 65, a gente tem o primeiro chatbot chamado Elisa, que era um psicoterapeuta que adorava fazer boas perguntas, para chegar até finalmente 1980, onde o aprendizado profundo, uma das técnicas que a gente usa mais hoje para grandes redes neurais, começa a ser desenvolvida. Então isso surgiu redes neurais artificiais e também algoritmos de aprendizado um pouco mais avançados do que a gente tinha antes, o que nos ajuda a desenvolver ainda outros algoritmos, como processamento de linguagem natural, como é o que o ChatGPT usa, visão computacional para imagens, vídeos e outros, robótica e até generativa para a criação de imagens e vídeos. Em 1986 surge a retropropagação e ela se populariza como um dos melhores métodos para treinar essas redes. Então, ao invés de só alimentar a máquina para frente, ela também agora começa a dar feedback para trás, melhorando os modelos. Isso até que em 88 surge um dos grandes invernos da inteligência artificial, que por uma limitação de processamento e outros acaba travando muitos dos desenvolvimentos da época. Mas ainda assim, teve alguns interessantes, como por exemplo, esse modelo, um demo de uma rede convolucional que foi usado pelos Correios nos Estados Unidos e também para a leitura de cheques em grandes bancos, onde se reconheciam caracteres da tela de um computador. E é aqui que algumas das redes neurais artificiais mais famosas e mais usadas começam a ganhar forma. Algumas delas, por exemplo, a redes neurais de feed-forward, antes de existir a retropropagação, redes neurais convolucionais como essa que a gente acabou de ver para imagens, redes neurais recorrentes e redes neurais profundas generativas, como a gente usa para o Midjourney e outros para imagens e vídeos. Todas elas são basicamente maneiras diferentes de buscar reconstruir o nosso cérebro e como ele aprende ao consumir dados. Já em 95 começa a se falar de agentes inteligentes com uma das grandes aplicações em 2002 que a gente já vai ver, porque em 97 o Deep Blue da IBM derrota Kasparov. Mas aqui tem uma história interessante, porque apesar de ele ter conseguido esse feito, isso era um sistema simples e direto, não tinha nenhuma rede neural ou aprendizado profundo como a gente faz hoje. Na verdade, eram técnicas clássicas baseadas em algoritmos de busca avançadas e funções de avaliações heurísticas. O que isso quer dizer? Que não era uma inteligência que realmente aprendeu a jogar. Eles só souberam como procurar as respostas de uma maneira mais rápida e otimizada, ao contrário do que a gente já vai ver. Nos anos 2000 surge uma explosão do aprendizado de máquina e poder computacional, o que abre as portas para muitas outras coisas, entre elas tipos de aprendizados diferentes, como supervisionado, não supervisionado e por reforço. De novo, são outras maneiras de como treinar estas redes neurais para conseguir o resultado desejado. Algumas delas funcionando melhor para alguns modelos e outras para outros. Já em 2002 surge o Roomba, um dos primeiros robôs de limpeza por inteligência artificial, que é um dos agentes que a gente tem hoje aí em diversas casas. Em 2012, um dos grandes marcos da inteligência artificial,
quando AlexNet vence a competição ImageNet. O que era isso? Eram 12 milhões de imagens em 22 mil categorias diferentes, onde uma rede neural, uma inteligência artificial, precisava achar de um pequeno parâmetro qual era a imagem referente. Isso era um mecanismo de padrão e busca muito difícil na época e que essa aqui, com uma rede neural convolucional, ganhando com uma margem de erro quase 10% menor que todas as outras. Já em 2016, mais um grande avanço e um grande marco agora no jogo de Go. Esse é um jogo onde se há mais possíveis jogos do que átomos no universo observável. E por que isso é importante? Porque ao contrário, por exemplo, de damas ou xadrez, que talvez se consegue com algoritmos de busca avançadas só, entre aspas, decorar as jogadas, no jogo de Go são tantas variações que não tem como colocar todas. Então a máquina precisa realmente aprender a jogar. E é justo por isso que esse aqui era considerado um dos grandes desafios para a inteligência artificial, porque ela precisaria aprender a jogar num jogo bem complexo. E foi isso que ela fez, porque em 2016 ela derrota o campeão, um dos campeões, Lee Sedol, em 4-1 num documentário excelente da empresa AlphaMind da Google, que eu recomendo que tu assista aqui no YouTube. Essa história tem inclusive um final triste e um final feliz, mas que a gente já vai ver, porque antes a gente precisa falar que em 2017 surge da pesquisa científica Attention is All You Need a tecnologia de Transformers, que mudou bastante como as coisas são feitas, e foi nessa pesquisa onde, por curiosidade, foi inclusive o Google que fez, mas foi a Microsoft, através da OpenAI, que conseguiu usar esses Transformers para criar o que hoje a gente conhece como ChatGPT, que basicamente tornou popular aquilo que antes era só acessível por algumas pessoas e cientistas especialistas em dados e aprendizado de máquina, para que qualquer um pudesse usar numa interface gráfica. O que tudo isso nos leva à idade exponencial. Desde a queda da Bastilha em 1789, entramos agora numa nova idade, onde as coisas tendem a acontecer muito mais rápido do que a maioria imagina. Inclusive, Elon Musk fala de que nós estamos desenhando um círculo de invocação no chão e a gente não tem certeza do que está por vir, se é algo bom ou se é algo ruim. Mas algo com certeza fica claro, os pessimistas sempre estiveram aí. Eles estão prevendo, desde mais de 100 anos, de que as máquinas vão tomar o nosso lugar. Então, aí não tem muita novidade. E nossa tendência é prestar mais atenção nos pessimistas, porque, por genética, sobreviveu mais quem prestava atenção no leão e não na flor. Então, isso aqui tem que tomar cuidado, porque às vezes parece pior do que é. Mas quais são alguns dos perigos que os pessimistas falam? Um deles, de um possível exterminador do futuro, que na boa é o menos preocupante de todos. Segundo, um problema de alinhamento, é um problema com mais chances de acontecer. Basicamente é quando a gente diz para a máquina fazer tal coisa e sem querer ela não faz o que a gente esperava. Assim como, por exemplo, se eu for da minha casa para outro local no meu carro, eu não sei quantos insetos eu atropelei no caminho, mas eu causei dano à natureza mesmo sem me dar conta. Terceiro, uma bomba atômica caseira, porque se isso se desenvolver de uma maneira com tanto potencial, não é como algumas armas químicas que é mais difícil produzir. Qualquer um pode ter na sua casa, o que não é uma ideia muito boa, dependendo como você quiser olhar. E por último, uma questão de desemprego em massa. Óbvio que esses aqui não são só os únicos problemas que podem ter, mas alguns dos mais famosos que a gente mais fala. Inclusive, falando de desemprego, o que eu acredito que é o futuro do trabalho com IA. Eu acredito que em 5 anos, isso não é uma aposta só minha, mas também diversas outras cabeças pensantes, 90% dos trabalhos cognitivos vão ser substituídos por alguma IA, só sobrando cerca de 10% para aqueles de mais alto nível que entregam um trabalho acima da média. Isso não tem como não causar uma mudança muito grande e disruptiva na sociedade e talvez até no sistema capitalista. Mas será que é só má notícias? Claro que não, porque tem o lado positivo de oportunidades com a inteligência artificial. Uma delas, cura de doenças como o câncer e todas as outras que até hoje a gente não consegue. Com algoritmos avançados, talvez isso seja possível. Exploração do espaço, será que vamos ser nós, nossa geração que vai colonizar Marte? E até energias renováveis, como por exemplo por fusão nuclear, que acabaria com o problema de uma vez por todas. Agora, lembra do Lee Sedol que eu falei antes? É uma pena o que aconteceu com ele, porque ele se aposentou. E ele se aposentou porque ele entendeu a mensagem errada. A inteligência artificial não pode ser derrotada. A inteligência artificial nunca foi algo pra gente derrotar. Pelo contrário, é para a gente trabalhar junto para fazer mais do que nós, seres limitados biologicamente, conseguiríamos fazer sozinho. Que inclusive, no mundo de Go, olha o que aconteceu depois desses jogos com ele.
O nível dos jogadores só aumentou e aumentou porque eles descobriram novas maneiras de jogar que até então eles não tinham descoberto. Isso que essa aqui, o AlphaGo, é só um tipo de inteligência que a gente chama de inteligência artificial estreita, que é essa aqui, a mais comum, que é quando uma inteligência faz uma atividade específica, joga xadrez, joga Go, ou ChatGPT para criação de textos, mas isso se desenvolve e eventualmente talvez vire uma inteligência artificial geral, que é quando ela consegue fazer quase todas essas atividades que um humano consegue, algumas inclusive com mais proeficiência do que a gente pode. E depois, o próximo nível seria uma inteligência artificial superior. Não só agora ela faz tudo o que a gente faz, mas ela faz numa escala que a gente não consegue fazer. Por exemplo, em termos de inteligência, ela seria um ser mais inteligente do que todos nós juntos. E é isso que nos leva à chamada singularidade. O que é isso? É um termo emprestado da física num ponto, num buraco negro, onde a curvatura do espaço-tempo se vira sobre si mesmo de maneira infinita e que a gente não sabe exatamente o que acontece. Com a IA seria parecido com isso. Um ponto que dali em diante a gente não sabe o que pode acontecer. Mas mesmo com tudo isso, não significa que a gente não pode começar a usar já hoje mesmo a IA nos nossos negócios. E eu quero te mostrar como eu faço nos meus, no que eu considero um dos melhores tipos de negócio online para se usar ChatGPT, inteligência artificial, para acelerar e escalar os resultados. Dá uma olhada no vídeo aqui que eu já te mostro com calma.